Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos livros assim mais desconcertantes e geniais da literatura brasileira. A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Um livro fundamental. Totalmente. A nossa fonte aqui é o próprio livro e também o pós-fácil que a autora deixou, que, olha, funciona quase como uma chave de leitura, né? Sim, ajuda a gente a entrar na cabeça dela. E a missão aqui é complexa, não é só seguir a história da protagonista, a Macabeia, é tentar entender a agonia do narrador que cria ela ali na nossa frente em tempo real. É uma exploração sobre o que é contar uma história e, no processo, se descobrir também. Então vamos direto ao ponto. Esse livro ele já não começa de um jeito convencional, né? Nem um pouco. A primeira voz que a gente ouve é a de um homem, um narrador chamado Rodrigo S.M., que já se apresenta em crise. Logo de cara ele solta: "Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta, continuarei a escrever." Ou seja, ele não é um narrador distante, onisciente. Longe disso. Ele parece estar sofrendo, assim, fisicamente para conseguir contar essa história. Exato. E essa é a primeira grande sacada de Clarice aqui. A história não é só sobre a Macabeia, é sobre a impossibilidade e a dor de contar a história dela. Ele, o narrador, tá o tempo todo se questionando, tipo, eu tenho o direito de falar por essa moça? Ele diz uma coisa: sei que há moças que vendem o corpo, mas a pessoa de quem falarei mal tem corpo para vender. Nossa, que forte isso. Olha o peso dessa responsabilidade. Ele se sente um intruso, sabe? Um usurpador da vida dela. E essa culpa atravessa toda a narrativa. É a tal da metalinguagem no estado mais puro. E essa relação dele com a personagem é quase visceral, né? Chega a ser bem estranho. É totalmente visceral. Ele descreve que para conseguir escrever sobre ela, ele tem que se descuidar, ficar sem fazer a barba, ter olheiras. Sim, como se ele precisasse se rebaixar fisicamente para alcançar o nível de existência dela. Exato. E tem uma citação que é impressionante. "Pareço conhecer nos menores detalhes essa nordestina, pois se vivo com ela. E como muito adivinhei a seu respeito, ela se me grudou na pele qual melado pegajoso." Melado pegajoso. A imagem é perfeita. Ela não é só uma ideia, ela é uma presença física que assombra ele. E essa fusão não é por acaso. Se a gente vai lá no pós-fácil, a própria Clarice nos conta que esse narrador, o Rodrigo S.M., é um alter ego dela. Ah, então é isso. Ele menciona ter morado em Recife, que é um eco direto da infância da autora. E a escolha de uma voz masculina é uma estratégia genial. Por quê? Que isso permite a ela? Permite um certo distanciamento para tocar em feridas muito, muito profundas. A pobreza extrema, a condição do outro, sabe? Do marginalizado. A dificuldade de se conectar com a dor alheia sem ser condescendente. Entendi. É a Clarice se olhando no espelho através de um homem que olha para uma mulher. Perfeito, é isso. E toda essa angústia do narrador é para nos apresentar uma pessoa que, paradoxalmente, parece não ter angústia nenhuma, a Macabeia. Então, quem é essa figura? Como o livro descreve ela? A descrição é demolidora. O narrador a define como incompetente para a vida. É uma nordestina de 19 anos que chegou há pouco no Rio de Janeiro. E ela mora num quarto fétido, né? Com outras mulheres na Rua do Acre. Exatamente. E trabalha como datilógrafa, mas é péssima nisso. Comete erros o tempo todo. Ela é, assim, a personificação do nada. Mas peraí, essa passividade dela não é um pouco frustrante? É difícil sentir empatia por alguém que parece que não luta, que só aceita tudo. Por que criar uma protagonista que quase não age? Essa é a questão central. A gente percebe que a pobreza da Macabeia é muito mais profunda que a falta de dinheiro. É uma pobreza de quê, então? De espírito, de autoconsciência. O narrador diz algo que é a chave de tudo. Ele diz: se tivesse a tolice de se perguntar quem sou eu, cairia estatelada e em cheio no chão. É que quem sou eu provoca necessidade. E ela não tem essa necessidade? Ela não tem. Ela simplesmente existe, como uma coisa, uma planta. Ela não se sente infeliz porque, para se sentir infeliz, a gente precisa ter a noção de que a felicidade existe como uma possibilidade. Ela não tem esse referencial, sabe? Mas mesmo nessa existência mínima,
Ela tem seus pequenos prazeres, seus rituais. Isso eu acho fascinante. Sim, tem. Ela coleciona anúncios de jornais, adora ouvir a rádio relógio que dá a hora certa e cultura, e se define com uma frase que é um poema da simplicidade. Qual? Sou datilógrafa e virgem, e gosto de Coca-Cola. Exatamente. E isso levanta uma questão filosófica, né? O que é a felicidade? Macabeia tem o que o narrador chama de estado de graça. São momentos bem fugazes, quase imperceptíveis. Isso. Uma vez, ela vê um arco-íris e sente um leve êxtase. Ela nem sabe nomear o que sente. A alegria dela nasce do quase nada, e isso torna a existência dela incrivelmente complexa. Ela não é só uma coitada. Ela é um mistério sobre a própria natureza da vida. Exato. E essa vida tão linear, tão vazia, de repente sofre uma pequena perturbação, ela arranja um namorado. O Olímpico de Jesus. O próprio encontro deles já diz tudo sobre a relação que viria, né? Como o livro descreve isso. A descrição é quase zoológica. Diz que eles se reconheceram como dois nordestinos, bichos da mesma espécie que se farejam. Nossa, bichos que se farejam. Não tem romance e não tem encanto. É um encontro de duas solidões, duas formas de miséria. Só que são misérias completamente diferentes. Se a Macabeia é a passividade total, O Olímpico é a ambição em estado bruto. É o oposto complementar perfeito. ele também é nordestino, operário. Sim, mas ele tem um projeto de vida. Tosco, mas tem. Ele se orgulha de ter matado um homem no sertão, usa um dente de ouro para ter posição, e o grande sonho dele é ser deputado. Ele quer vencer na vida, ele quer deixar de ser um cabelo na sopa, como ele mesmo diz. Isso. Ele representa a vontade de ser alguém, enquanto a Macabeia mal sabe que é alguém. E os diálogos entre eles são, nossa, uma obra-prima do absurdo. Do vazio. É quase cômico se não fosse tão triste. Ele tenta impressionar ela com umas informações que ele acha super importantes e ela... Ela simplesmente não entende a lógica dele. Sim, tem aquela passagem clássica em que ele fala, pois é, e ela, na sua literalidade, pergunta, pois é o quê? E ele fica furioso com a simplicidade dela. Fica. Com a incapacidade dela de preencher os vazios da conversa. A relação deles é uma sucessão de silêncios e incompreensão. Ele quer uma plateia, e ela só oferece a presença vazia dela. E claro, essa relação não podia durar. Ele a troca. E a troca justamente pela colega de trabalho dela, a Glória. Pois é. O que a Glória tem que a Macabeia não tem. Basicamente. Tudo. Glória é o avesso da Macabeia. O livro descreve ela como carioca da gema, filha de açougueiro, ou seja, bem alimentada. Ela tem quadris largos, de boa parideira, cabelo oxigenado. Exato. Ela é, na visão do Olímpico, o que ele precisa para sua ascensão. Ela tem substância, ela é gente. A própria Glória se define como uma pessoa de primeira qualidade. E o Olímpico, na lógica pragmática dele, está fazendo um bom negócio. Sim, ele troca a Macabeia, que era um nada, por alguém que representa a prosperidade. A forma como ele termina com ela é de uma crueldade imensa. É. Ele diz que ela é como um bicho capim, que não fede nem cheira, e a frase final dele é devastadora. Você, Macabeia, é um cabelo na sopa. Não dá vontade de comer. Ele a descarta como se fosse um objeto defeituoso. Para ele foi uma transação. Para ela, foi a perda da única coisa que a conectava a um arremedo de vida social. É uma traição, mas o que é ainda mais estranho é que a própria Glória, que foi a vencedora da disputa, parece não conseguir lidar com isso. Parece que sente uma culpa, né? Sim, e essa culpa a leva a fazer uma sugestão que vai selar o destino da Macabeia para sempre. Exato. Talvez por culpa, talvez por pena, a Glória sugere que a Macabeia vá a uma cartomante, a Madame Carlota, que ela garante que é da pesada. E esse encontro, esse é o clímax absoluto do livro. É o ponto de virada. Total. E que personagem é essa Madame Carlota? Ela é o oposto de tudo que a Macabeia conhece. Falante, expansiva, cheia de vida. Fascinante. Uma ex-prostituta do mangue que conta a vida inteira dela para Macabeia antes mesmo de olhar as cartas.
Ela é puro excesso, pura narrativa. E quando ela finalmente lê o futuro da Macabeia, a primeira coisa que ela faz é se espantar com o passado dela, né? Sim, ela olha para Macabeia e diz: "Mas, Macabiazinha, que vida horrível a sua!" É a primeira vez na vida que alguém olha para Macabeia e espelha a realidade dela para ela mesma. A primeira vez que alguém a enxerga de verdade. Exatamente. E aí vem a explosão. Depois de descrever todo o vazio da vida dela, a cartomante vira o jogo de um jeito radical. É um momento de pura catarse. Ela grita: "Sua vida vai mudar completamente. E digo mais, vai mudar a partir do momento em que você sair da minha casa." Que a Macabeia nunca ousou nem sonhar. Tudo. Que o ex-namorado olímpico vai voltar arrependido. Que ela não vai mais perder o emprego. E a promessa máxima, a mais inacreditável de todas. Um estrangeiro rico. Um estrangeiro rico, loiro, de olhos azuis, chamado Hans, que vai se apaixonar por ela e pedi-la em casamento. Pela primeira vez na vida, a Macabeia recebe um futuro. Até ali, ela só tinha o presente contínuo. O que é fascinante e trágico aqui é que a esperança, a ideia de futuro, invade a Macabeia com uma força que ela nunca experimentou. É quase uma violência, sabe? Ela não estava preparada para isso. Não estava. O livro diz que ela sai da casa da cartomante grávida de futuro. É uma imagem poderosíssima. Ela sai de lá se sentindo outra pessoa, uma pessoa que tem um destino. Então, o que tudo isso significa? Macabeia sai da casa da cartomante, atordoada, se sentindo já a noiva do estrangeiro, imaginando uma nova vida e, enquanto atravessa a rua distraída, acontece o destino. O narrador descreve: "E enorme como um transatlântico, o Mercedes amarelo pegou-a." A ironia suprema. A promessa de uma vida nova se cumpre com a morte. Exato. E não é um carro qualquer, é um Mercedes amarelo. O pós-fácil do livro dá uma pista para a gente interpretar isso, né? Uma interpretação bem mais sombria. Sim, é uma camada de leitura que a própria Clarice sugere. O Mercedes, um carro alemão, de luxo, atropela a Macabeia judaica do sertão. Ela traça um paralelo com o Holocausto no Rio de Janeiro. Exato. E o próprio nome Macabeia não é aleatório. Remete aos macabeus, os guerreiros judeus da antiguidade. De repente, a morte dessa nordestina anônima ganha uma dimensão histórica, uma ressonância de genocídio, do esmagamento do fraco pelo forte. Caída no chão, sangrando, o narrador nos diz que ela, naquele momento, finalmente chegava a si mesma. Como se a morte fosse a única forma dela ter uma identidade plena. É a sua hora da estrela. Exatamente. O único momento em que ela se torna protagonista de verdade, em que todos olham para ela. A morte é o grande evento dela, a estreia como brilhante estrela de cinema. Morrendo, ela finalmente vive. É o paradoxo final e mais cruel do livro. Com certeza. E a história não termina com a morte dela. Termina com o impacto dessa morte no narrador. A criatura se volta contra o Criador. Isso. Ele confessa, exausto: Macabeia me matou. Ao contar a história dela, ao vivenciar a morte dela, ele também morre um pouco. E aí vem a epifania final, que se estende pra gente, pros leitores. Sim. Meu Deus, só agora me lembrei que a gente morre. Mas eu também. A morte da personagem, essa figura tão distante, tão insignificante, força a consciência da nossa própria finitude. A história dela nos obriga a confrontar a nossa própria mortalidade. No fim das contas, A Hora da Estrela é muito mais do que a história triste de uma nordestina. É uma meditação profunda sobre o poder da palavra, sobre a pobreza que vai além do financeiro, sobre a vida que insiste em existir mesmo no mínimo e sobre a morte que pode chegar como um espetáculo inesperado. É um livro que deixa a gente com mais perguntas do que respostas. Um livro que dói e que, ao mesmo tempo, nos faz sentir mais vivos. E o narrador nos deixa com a última pergunta que fica ecoando. Qual é o peso da luz? Uma pergunta e tanto. Depois de acompanhar a história da Macabeia, que viveu uma vida tão opaca, mas que teve esse brevíssimo e fatal momento de brilho, como a gente pode responder a isso? O que pesa mais? Uma vida inteira de dificuldades ou um único instante de esperança? Fica a reflexão.
Com certeza. Gostou desse episódio? Já deixa o seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.